Muito bem, seja muito bem-vindo. A partir de agora a gente inicia o módulo 4, onde nós falaremos sobre gestão de investimentos. Esse é um módulo que eu vejo como um módulo bastante importante e só faz sentido você chegar até aqui se você tiver passado de maneira prática e fiel a tudo que a gente já olhou anteriormente nos 3 primeiros módulos, né? Quando nós falamos sobre gestão patrimonial, gestão de crédito e também ali de gestão financeira, tá? Então, se você chegou até aqui sem ter passado pelos módulos anteriores, eu sugiro que você volte e refaça todo o trajeto. O trajeto, como eu já falei anteriormente, ele foi descrito de uma maneira que o curso possa te apresentar sempre uma forma bem fluida do processo de conhecimento de finanças e investimentos, ok? Então, nesse momento, a gente começa falando agora sobre os fundamentos de investimento, são os aspectos mais básicos para quem quer começar a investir, tá? Nesse módulo, eu vou trazer informações mais gerais para essas pessoas que têm interesse em começar a investir, tá certo? Ok, então, quais são os primeiros pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em investimento? Primeiro, né, o que é investimento? O investimento ele é uma parcela da renda destinada à poupança. Aqui vale destacar que poupança não tem a ver com o investimento que nós fazemos lá na poupança. Isso aqui está relacionado com o ato de poupar, ou seja, o ato de guardar dinheiro. Bom, a gente vai ver que em investimentos existem ali diversos instrumentos. Esses instrumentos de investimentos estão muito ligados também ao perfil do investidor. São coisas que a gente vai explorar um pouco mais aqui nesse módulo. Quando a gente fala de investimentos, a gente precisa antes definir 2 pessoas nesse mercado que a gente chama que é o sistema financeiro nacional. Primeiro é o tomador de recurso, né? E o que eu poderia aqui para facilitar para o entendimento para vocês seria um emprestador, né? Mas o termo técnico não é esse, mas só para vocês entenderem a posição de cada um. O tomador de recurso é aquela pessoa que toma crédito. É quando o orçamento no final do mês ele não fecha e a pessoa precisa tomar crédito para tampar esse orçamento, ou seja, para suprir ali a necessidade que ficou faltando. Ou de outra forma também, se ela tem um interesse no consumo de um determinado bem, que em geral pode custar um pouco mais caro e que isso não faria sentido dentro da renda atual dela. Então, ela toma um crédito para fazer essa compra. Do outro lado, eu falo assim, um emprestador, né? Mas, enfim, como eu falei, tem termos técnicos que eu não quero trazer aqui. Mas o que você tem que entender é o seguinte, existe a figura, né, da pessoa que ela sobra recurso, certo? E essa pessoa que tem um recurso sobrando, ela decide, então, emprestar esse recurso ao banco. Esse empréstimo, né, entre aspas, ele está relacionado exatamente com investimento. Então, toda vez que eu tenho um recurso sobrando dentro do meu orçamento e eu decido colocar esse recurso dentro de um produto de investimento no banco, o que eu estou fazendo, em última análise, é emprestando ao banco esse dinheiro. O que o banco faz com esse dinheiro? Ele faz o que é a operação mais comum dele, que é emprestar. O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, certo? E ele cobra juros por isso. Então, quando o banco recebe esse recurso dessas pessoas que investem nele, ele toma esse recurso e faz ali uma carteira de crédito dentro desse recurso. Obviamente que existem regras dentro do mercado, né, que devem ser respeitados alguns limites, para que o banco não se exponha tanto, ou seja, para que ele não empreste todo o recurso que ele tomou vindo ali de produtos de investimento, ou de depósitos, enfim. Aí são os meios, né, os instrumentos que fazem com que esse recurso acabe chegando ao banco, tá certo? E por que é importante investir? Ela, primeiro, é uma atitude mais adequada ao se pensar no conforto financeiro do futuro. O investimento, ele é momento em que você abre mão de consumir no presente para consumir no futuro. E esse futuro normalmente está ligado
a aposentadoria, né, a planos maiores de compra, lazer, né, que você pode de repente pensar numa viagem, em estudos. Então, toda vez que você decide não consumir no presente para consumir no futuro, você está investindo. E é importante investir, sobretudo quando a gente pensa em termos de aposentadoria, para que a gente tenha condições de, ao chegar no futuro, você consiga manter pelo menos o padrão de vida que você tem hoje. Existe uma falha muito grande das pessoas em acreditar essencialmente no plano de previdência estatal, né? Ou seja, nesse plano que a gente é obrigado a pagar ao governo e ele faz ali um bolo com todos os recursos que recebe, no final ele determina qual a idade que a pessoa vai aposentar e começa a pagar um benefício para ela. O brasileiro ele ainda é muito dependente disso, isso é algo ruim. Nós precisamos começar a pensar na nossa independência financeira. E a independência financeira ela começa a partir do momento em que eu guardo, né, de maneira própria e sem depender de mais ninguém, um determinado recurso para que quando eu chegar no futuro eu tenha condições de ter um padrão de vida ali adequado, né, ou seja, que eu não fique totalmente dependente do governo. Tá bom? Então é muito importante a gente pensar em investimento, principalmente considerando esse aspecto. Depois, por onde começar? Esse é um ponto de partida importante, ou seja, antes da gente começar a investir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar as finanças. Organizar as finanças significa eu avaliar tudo aquilo que a gente viu nos módulos anteriores, que é o quê? Eu considerar qual é a minha situação patrimonial atual, as minhas dívidas, se eu estou devendo, se faz sentido eu começar a investir agora se eu estou devendo, ou seja, se eu tenho uma dívida. Então, quando a gente pensa em investir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar as finanças. Eu não posso sugerir para a pessoa um investimento, ou seja, começar a investir sem antes ela ter organizado as suas finanças, sem antes ela ter colocado uma ordem na casa, vamos dizer assim. Tá bom? Ou seja, eu preciso ter um padrão financeiro adequado para que eu tenha condições de começar a investir de maneira sustentável. Sustentável em que sentido? Sustentável no sentido de que eu comece a investir agora e no mês seguinte eu já não seja obrigado a usar esse recurso que eu estou investindo com um determinado objetivo, um projeto, né, já para suprir alguma necessidade imediata. Então, se eu estou investindo e no mês seguinte eu já estou sacando esse recurso para cobrir uma necessidade imediata, significa que você ainda não está preparado para investir. Significa que as suas finanças familiares elas ainda não suportam o pensamento de investimento. Tá bom? Então, primeiro é importante organizar sempre as finanças. E depois, né? Vamos imaginar que você está num cenário em que as suas finanças estão organizadas e você agora quer começar a pensar em investir. O próximo passo é uma abertura de uma conta em uma corretora. Se você quiser investir diretamente pelo banco hoje, é possível, desde que seja produtos bancários, por exemplo, um CDB. Quando a gente decide investir diretamente pelo banco, o banco tem ali o que é mais comum das pessoas saberem, que é o CDB, que é um certificado de depósito bancário. A gente vai falar mais sobre produtos de investimento e eu vou explicar um pouco o que é esse produto também. Mas quando você pensa em investir em algo que seja além disso, ou seja, vamos imaginar que você queira investir em títulos públicos. O banco, obrigatoriamente, ele já não consegue fazer esse tipo de investimento para você se você não abrir uma conta dentro de uma corretora de investimentos. Então, é preciso que você abra uma conta numa corretora para você poder investir nesse tipo de instrumento e em outros instrumentos, né, que a gente vai abordar um pouco mais aqui, certo? A abertura de conta numa corretora é algo simples. O que você tem que considerar, basicamente, questões de custos. Tem corretoras que oferecem custos para prestar esse serviço para você e tem outras que não oferecem. Então, sempre tenta considerar isso. Em alguns momentos, você pode falar assim, William, mas eu já investi em título público direto com a minha gerente de conta uma vez. Certo, isso pode acontecer também, mas não significa que você não abriu uma conta numa corretora. O que acontece normalmente é que o banco ele tem corretoras por trás. Então, em determinados momentos, o que ele faz? Ele já usa
do próprio conhecimento a seu respeito como cliente, e também ele já faz uso também das próprias informações bancárias que ele já tem em sua documentação, e aí ele faz essa abertura de conta de uma maneira um pouco mais direta. Então, você às vezes acaba abrindo a conta sem nem perceber que está abrindo uma conta numa corretora, tá bom? Então, isso por vezes pode acontecer. Não deveria, mas a gente sempre espera aí que o gerente de conta ele te informe o que ele está fazendo. Até porque quando você fizer isso, normalmente você deve estar assinando aí um documento, certo? De abertura de conta. Bom, agora falando ainda sobre investimentos, fundamentos, né? A gente tem a informação de ativos financeiros. Quando você vai investir, normalmente você vai ouvir o termo ativos financeiros. E o que são ativos financeiros? Ativos financeiros é todo instrumento financeiro que permite ao investidor receber alguma forma de rendimento. Então, toda vez que você coloca dinheiro num determinado produto e esse produto te promete um rendimento ou ele te traz um rendimento, significa que você está investindo em um ativo financeiro. Bom, simples assim. Esses ativos financeiros, eles podem também ser divididos em algumas classes de ativos. Eu estou trazendo aqui para vocês as quatro principais. Existem outras, mas acho que aqui a gente já aborda o que a gente tem de mais amplo aí dentro do mercado. Primeiro, são os títulos de renda fixa. Esses títulos de renda fixa, eles são conhecidos como os títulos de dívida. Os títulos de dívida, eles são um tipo de instrumento em que eles vão te prometer um fluxo de renda regular. Então, normalmente, ele está definido ali dentro de uma estrutura de fórmula matemática. Então, você já conhece previamente como que vai ser o seu rendimento. E por que ele tem esse nome título de dívida? Porque ele está relacionado a uma condição de dívida. É mais ou menos, você está investindo num produto de investimento, mas na verdade esse produto ele é visto como uma dívida, ou seja, a instituição financeira que está te oferecendo esse produto, ou o emissor, melhor dizendo, que está oferecendo esse produto para você, ele está garantindo que vai pagar para você um determinado valor em juros, tá certo? De acordo com aquilo que está definido dentro da regra de pagamento. Então, ele é visto como um título de dívida justamente por isso. Né? Por quê? Porque ele te promete um fluxo de recebimento regular de um recurso. Então, ele vem primeiramente numa forma de juros e, na sequência, também, ele vem depois na forma de retorno do capital principal que você investiu. Certo? Renda variável, que são os conhecidos como títulos de propriedade. O mais comum, para vocês terem uma ideia, né, e facilitar um pouco o entendimento de vocês, está relacionado à compra de ações. Ações, quando a gente vai lá na Bolsa de Valores, o que é? Ele representa a menor propriedade dentro de uma empresa. Imagine que o seu vizinho, ele tem uma empresa e ele chama você para ser sócio desse negócio. E aí você pensa com você, poxa, eu acho que é legal, essa empresa dele tem perspectiva de crescimento, tem perspectiva de oferecer bons lucros, eu acho que faz sentido eu entrar nessa sociedade com ele. E aí quando você decide entrar nessa sociedade com ele, você compra um pedaço, né, da propriedade dessa empresa. A ação no mercado financeiro é exatamente isso, tá bom? Então você vai numa bolsa de valores e compra um pedaço de uma empresa. Diferente do título de renda fixa, o título de renda variável, ele não garante para você nenhum tipo de rendimento, tá? Isso depende muito do que, no caso, como a gente está falando aqui de investimento em ações, né, que são títulos de propriedade, ele depende muito da forma como a empresa vai fazer a sua gestão, como se ela vai ser capaz de gerar lucro, né? Então, isso tudo, todo o seu rendimento, ele está relacionado à valorização desse ativo, que está ligado diretamente a essas questões que eu falei, tá bom? Ou também na forma de pagamento de dividendos. O que são os dividendos? São os lucros. É quando a empresa gera um determinado lucro e ela paga aos seus acionistas, ou seja, paga a você que investiu nela, né, que é sócio dela, um pedaço desse lucro. Quanto maior a quantidade de ações que você tiver, maiores serão os recebimentos aí em função desse pagamento de lucro.
ok? Depois nós temos os derivativos, né, que são mercados futuros. Os derivativos, eles são vistos basicamente como uma forma de se proteger de oscilações de preço no mercado futuro. Ele surgiu lá no início para proteger os produtores agrícolas, né, de variações no preço. Imagine um produtor de milho, que ele plantou o milho hoje e ele espera colher esse milho só daqui a 4 meses, 5 meses. Até lá, o preço do milho no mercado ele pode oscilar e ele vai oscilar bastante. Então, quando ele entra no mercado futuro, ele tem o interesse de proteger o preço de venda dele dessa oscilação de mercado. Ou seja, ele trava o preço de venda dele, certo? Para quê? Para que ele não tenha prejuízos ali com relação aos custos que já foram gastos. Tá? Então, vamos imaginar que lá no futuro o preço do milho, por algum motivo, ele tenha despencado, então ele venderia isso lá na frente com um preço menor. Então, ele tenta travar hoje para garantir pelo menos uma margem de lucro ali sustentável para o negócio. Trouxe esse exemplo, né, de como que ele surgiu, mas o mercado futuro hoje ele é um negócio muito maior. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque para a gente falar em mercado futuro, esse é um tipo de mercado muito perigoso para quem não tem um conhecimento bem fundamentado de mercado financeiro, porque ele é um tipo de instrumento muito complexo de se investir, tá? Ele exige do investidor algumas formas de garantia. Okay? Então, eu trouxe aqui para você na forma de conhecimento, mas eu não trago para você aqui na forma de recomendação. Tá? Até porque eu nem poderia recomendar, porque cada pessoa, como eu já falei várias vezes, ela tem as suas particularidades. E eu não sei qual é a sua aí do outro lado. Ok? Mas é um tipo de instrumento que pode ser visto sim como seguro. Isso depende muito da forma como você quer usar. Ok? Commodities, né, por fim, eu acho que de modo geral vocês já devem ter ouvido esse termo nos jornais. Ele está ligado basicamente à forma crua, né, de um determinado produto. Então, o mais comum aqui que a gente olha é milho, soja, trigo, né, petróleo. Então, são normalmente preços que estão derivados, né? Eu falo derivados no sentido de que eles estão relacionados a um mercado global. Então, são preços definidos no mercado global. São produtos que normalmente não estão relacionados a um mercado local, tá bom? Então, é um preço que ele é influenciado, ele é dado basicamente na forma de dólar, né? Que é o padrão internacional. Okay? Quando você investe em commodities, você está investindo diretamente no ativo real, né? Então, diferente de quando a gente fala em renda fixa, em renda variável, tá bom? Que você investe em títulos, em papel, em propriedade, aqui você está investindo em ativos reais. Também é uma forma de investimento possível e eu trago aqui para você apenas como fator de conhecimento. Não é o tipo de investimento também que eu acho adequado para as pessoas que têm pouco conhecimento de mercado financeiro, tá? Basicamente, para você que está começando ou você que quer dar os primeiros passos em investimentos, o melhor caminho é renda fixa e renda variável, tá? Mas, obviamente, sempre respeitando as questões de individualidade de cada pessoa. Essa questão, inclusive, é uma questão que eu vou trazer mais à frente para a gente discutir, que vai estar no próximo tópico, né? Quando a gente vai falar ali sobre API, né? Que são uma avaliação que é feita de maneira particular para cada indivíduo. O que eu também gosto de comentar sobre investimentos? Agora, voltando um passo atrás. Pessoal, quando a gente pensa em investir, a gente está tentando, de algum modo também, nos proteger, né, da perda do poder de compra. Então, toda vez que você investe, você tem uns juros ali que você recebe. Vamos imaginar que você decidiu não investir e deixou seu dinheiro parado em conta corrente. O que acontece com os preços no mercado de uma forma geral? Eles sobem. Essa alta no preço ela é conhecida como inflação, que é o que a gente conhece muito bem, que é o que o brasileiro conhece muito bem. Tá? Então, toda vez que você investe, você também está pensando em proteger o seu poder de compra, ou seja, garantir que você tenha no dinheiro que está investido, no mínimo, o retorno necessário para cobrir a perda gerada por aumentos inflacionários nos preços.
Uma outra coisa importante também, quando a gente fala de investimento, é a relação de juros compostos e juros simples. No Brasil, nós adotamos um mecanismo de rentabilidade ou de retorno que está relacionado a juros compostos. O que são juros compostos? Juros compostos é toda vez que você investe um recurso, você recebe uns juros no final do mês. Vamos imaginar, para simplificar, no final do mês. Então, você investiu 1.000, no final do mês você tem 1.100, esses 100 são os juros. Tá? No mês seguinte, né, no mês 2, a rentabilidade do seu retorno ele não vai ser mais sobre os 1.000 que você investiu inicialmente, mas sobre os 1.100 que você tem agora em conta. Então, o seu retorno, no final do segundo mês, ele tende a ser um pouco maior. Isso, no começo, pode parecer um pouco insignificante, mas quando a gente pensa numa estrutura de longo prazo de investimento, isso se torna muito relevante. Né? Então, por isso que eu sempre falo que é importante a gente começar a investir em previdência o quanto antes. No início, o esforço é muito pequeno para o retorno que ele oferece no longo prazo, que é muito maior. Então, você tem um esforço muito menor hoje, né, em termos de volume daquilo que você coloca para investir, e aí se você abre mão disso, ou seja, eu não vou investir agora e vou deixar para investir só no futuro, só mais lá na frente, né, para tentar fazer a minha previdência, o valor que você deve colocar para investir, né, considerando o financeiro que você pretende ter, ele vai ser muito maior. Então, o seu esforço ele é muito maior. Isso é um aspecto que eu vou abordar muito quando a gente for falar de previdência privada, que é outro tópico que eu abri aqui para a gente poder abordar isso aí de uma maneira um pouco mais completa. Bom? Agora vamos falar um pouco também sobre outro aspecto que a gente não pode esquecer quando a gente fala de investimentos, que são os riscos. Não existe nenhum investimento que não ofereça risco. Então, toda vez que você ouvir falando, vamos colocar dinheiro nisso aqui porque é garantido o retorno. Pessoal, não caiam nessa armadilha. Não existe retorno garantido em nada. A gente tem a questão do título de renda fixa, mas mesmo assim, o próprio título de renda fixa que a gente viu lá atrás, né, em que ele tem já um padrão de recebimento de fluxo de caixa que você conhece previamente, nem ele está livre de risco. Então, todo investimento ele tem algum grau de risco envolvido. E quais são esses riscos? Hoje, nós temos vários tipos de riscos. Eu estou trazendo para vocês aqui, basicamente, os 3 que eu vejo como mais importante. É o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito. O risco de mercado ele está relacionado com a oscilação de preços numa economia. Então, toda vez que você investe num produto de investimento, esse produto de investimento ele muda o preço no mercado em função de fatores econômicos. Então, toda vez que a gente tem um dado novo da macroeconomia, né, ou seja, inflação, emprego, produto, né, PIB, toda vez que a gente tem informações adicionais sobre uma economia, isso pode influenciar o preço desse produto. Então, você pode ter comprado um produto a um determinado preço e, dado as oscilações de mercado, esse preço, quando você for vender, ele acaba sendo menor. É perfeitamente possível de acontecer, tá bom? O outro risco, ele está relacionado ao risco de liquidez. O risco de liquidez ele pode estar associado a 2 circunstâncias. Primeiro, a dificuldade de você vender um produto, né, dado o baixo interesse no mercado por esse produto, ou ele também pode estar associado, né, com a capacidade, né, de vender ou comprar um determinado ativo sem afetar substancialmente o preço. E aí isso está ligado um pouco com uma questão que a gente falou um pouco lá atrás, que é sobre a lei de demanda. Então, a lei de demanda e lei de oferta são algumas leis aí que regem a economia. Então, toda vez que a gente tem muitas pessoas interessadas num determinado bem, num determinado produto, a tendência é que o preço desse produto ele aumente, certo? E da forma contrária, quando há pouco interesse por um determinado produto, normalmente o preço desse bem também ele cai. Certo? Então, são essas 2 possibilidades de liquidez. E isso também afeta, certamente, aí, risco de um produto de investimentos. Um outro risco, que eu também acho bem importante, é o risco de crédito. O risco de crédito está associado
o risco do emissor, né, da dívida não ser capaz de honrar o compromisso. Lembra que eu falei lá atrás para vocês sobre títulos de renda fixa, né, que são títulos de dívida? Então, imagine que você investiu num título de renda fixa, né, e o emissor teve algum problema, né? Ou seja, ele teve alguma dificuldade de caixa, e aí, a partir daí, ele não consegue mais honrar o pagamento que ele fez um acordo com você que pagaria, né? Ou seja, você deixou um dinheiro com ele na forma de investimento, tá certo? Ele te prometeu uns juros, mas aí diante dessa dificuldade, ele não teria mais condições de pagar para você os juros, nem o capital principal que você investiu. Isso é o risco de crédito, é o risco do emissor não ser capaz de honrar seus pagamentos, ou seja, ser capaz de honrar o compromisso que ele fez com você. Bom? Agora, falando sobre as preferências de investimentos, existem basicamente aí duas formas, né, das pessoas investirem. Elas podem investir de maneira individual ou elas podem investir de maneira coletiva. Quando você investe de maneira individual, significa que você tem em suas mãos, né, o poder de escolher o tipo de ativo, né, de escolher a forma como você vai negociar esse ativo, avaliar os riscos dele. Então, normalmente, é um tipo de investimentos em que se espera que a pessoa tenha algum grau de informação a respeito do determinado produto de investimento que ela está escolhendo investir. Tá bom? Uma outra forma é uma forma coletiva, essa a gente vai falar um pouco mais na frente. A maneira mais geral de investimento nessa forma é conhecida como fundos de investimentos, ou seja, as pessoas colocam dinheiro dentro de um instrumento financeiro, e aí que se chama fundo de investimento, e lá dentro desse fundo existe um gestor. Esse gestor é uma pessoa qualificada, certificada no mercado, né? E ela sim fará todas as escolhas com relação ao tipo de ativo, ela vai avaliar o risco, ela que vai fazer a negociação, tá bom? Então é uma forma coletiva de investimento, onde cada pessoa individualmente coloca um determinado dinheiro dentro do que a gente chama de condomínio, né? Então, e aí uma pessoa vai ficar responsável por fazer toda essa gestão do recurso, tá? É uma forma interessante. Quando a gente for falar de fundos de investimentos lá na frente, eu vou trazer um pouco mais sobre o porquê que eu acho que é uma forma interessante de se investir. Então, nesse tópico a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo. Um grande abraço.